Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Esse exercício está falando assim, qual o módulo, a direção e o sentido do vetor soma em cada caso. Então, eu quero A mais B, A mais C, B mais C, A mais B mais C. Aí, o que eu fiz? Eu tirei, né, eu peguei esse exercício de uma apostila e apaguei aqui os vetores aqui, né, as letras aqui, só para ficar diferente, tá? Mas o modo de fazer é o mesmo. Agora eu vou colocar de forma diferente da apostila. Na apostila, esse aqui é o A. Então, para ficar diferente, eu vou colocar esse aqui sendo o C. Esse aqui vai ser o vetor C. Na apostila, este é o B. Aí eu vou colocar esse aqui sendo o A. E esse aqui é o C, eu vou colocar ele como sendo o B. Então, modifiquei. Agora eu vou resolver isso aqui. Eu quero a soma, né? Eu quero qual o módulo, a direção e o sentido do vetor soma em cada caso. Então, o primeiro caso aqui, ó, eu quero esse aqui. Ó. O vetor soma, ele vai ser o quê? O A mais o B. Aí, eu vou usar a regra do polígono para me resolver. Quem que é o A? O A é esse aqui. Então, aqui, ó, vetor A, ele vale 2 para baixo. Então, eu coloquei ele aqui, ó, 2 para baixo. Aí esse aqui, lógico, eu teria de fazer com a régua, né? Estou fazendo assim, mas aí no estudo de vocês, vocês pegam a régua e fazem. 2 centímetros para baixo. Suponhamos que esteja em centímetros. O B vale 2 na horizontal para a direita. Então aqui eu tenho dois modelos que eu posso fazer. Quando é só dois vetores, eu posso escolher, tá? Eu posso fazer origem com origem, eu poderia pegar esse vetor aqui e colocar ele aqui, origem com origem, ou eu posso pegar e fazer pela regra do polígono. Se eu colocar origem com origem, aí eu tenho que usar a regra do paralelogramo. Se eu colocar origem com extremidade, eu uso a regra do polígono. Eu vou fazer pela regra do polígono. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse vetor, a origem desse aqui, ó. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Observe aqui. A origem do B, eu vou colocar aqui, ó, na extremidade do A. Então, eu vou carregar esse B aqui, ó, e vou colocar ele aqui. Ó. A origem dele, eu vou colocar ele ali. Então, colocando essa origem aqui, aí o corpo do vetor vai estar para cá, não vai? Aí eu meço 2 centímetros para cá, né? No caso, teria, logicamente, esse aqui teria de estar do mesmo tamanho desse, né? Esse aqui vale 2, esse aqui vale 2. Beleza. E qual que é a regra? O vetor resultante sai de onde e vai para onde? O vetor resultante sai da origem do primeiro que eu coloquei no desenho. Qual que foi o primeiro que eu coloquei? Foi esse aqui, não foi? Então, o vetor resultante sai daqui e vai até a extremidade do último. Qual que foi o último que eu coloquei? Esse aqui. Então, o vetor resultante sairia daqui e viria para cá. Beleza. Eu achei a direção e o sentido dele. Agora, o módulo dele. O módulo, eu posso imaginar o seguinte aqui. Eu tenho 2 na vertical e 2 na horizontal. Então, aqui está formando um ângulo de 90 graus e eu tenho um triângulo retângulo. Então, para eu achar o valor desse azulzinho aqui, ó, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Esse aqui é quem? Esse é o A, não é? Esse aqui é o B. O azulzinho é quem? O azulzinho é o S. Que S é esse? O S de soma, o vetor soma.
soma. Estou chamando de S. Que a soma vetorial já está feita. Só que agora eu vou utilizar de um artifício da geometria para achar o valor do vetor soma. Então, eu vou fazer o seguinte. O S é a hipotenusa desse triângulo, né? Então, eu vou colocar S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é isso? Quanto que vale o A? 2, né? Quanto que vale o B? 2. Então, raiz de 8. Ou eu tiro a raiz, ou, geralmente, a maioria das vezes a gente decompõe o 8 aqui, ó. Mas, ó, 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, não é? Então, significa que 8 eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2, não é? Que é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Só que 2 elevado a 3 eu posso escrever assim também, se eu quiser. 2 elevado a 2 vezes 2, não posso? Então, eu poderia colocar esse vetor aqui, ó. Eu poderia fazer assim, ó. 2 elevado a 2, 4. Não é isso? Vezes 2. O 4, vou fazer assim, ó. Isto aqui, eu posso escrever assim, não posso? Aí, o que que vai ficar? O vetor soma, a raiz de 4 é quanto? 2. Vezes raiz de 2. Então, a medida desse vetor seria 2 vezes raiz de 2. Já que o exercício não me deu qual que é a unidade de medida, eu vou colocar U, que seria unidade de medida. Então, o vetor S seria 2 vezes raiz de 2U. Aí o aluno falou assim, ô Jair, mas espera aí, você esqueceu de colocar a setinha aqui em cima, aqui, ó. Você falou que não podia esquecer. Aqui eu não posso esquecer. Aqui eu não posso esquecer. Mas quando eu vou fazer essa conta aqui, aí eu não posso colocar mais. Porque esta conta aqui que eu estou fazendo não é uma conta vetorial. Isto aqui, eu estou utilizando do artifício da geometria para que eu possa encontrar o valor desse vetor. Quanto que ele vale? A medida dele. Porque o negócio aqui eu queria módulo. Então, qual que é o módulo do vetor? Né? Resolvendo a letra A ali. Módulo. Módulo, quando fala módulo, é valor, tá? Então, qual que é o módulo do vetor? Do vetor soma? 2 raiz de 2. A direção. Aí, a direção é essa da figura aqui, ó. Poderia colocar assim, ver figura. Porque senão eu teria de colocar em relação a esse ângulo aqui, ou em relação a esse ângulo aqui, ou em relação a esse ângulo aqui, por exemplo. Não estou querendo complicar, então eu vou colocar só assim, ver figura. E o sentido? Agora o sentido é daqui para baixo aqui, né? Sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Não pode esquecer da setinha aqui, da ponta da seta. Então, vamos colocar assim, ver figura, ver figura. Então, eu tenho módulo, direção e sentido. Beleza. Então, esse é o vetor, esse azulzinho aqui é o vetor A mais B. Então, pronto, é isso aqui. O aluno poderia perguntar, já e se eu quisesse fazer origem com origem? Ou seja, se eu quisesse fazer a regra do paralelogramo, em vez de fazer origem com extremidade igual você fez aqui. Vamos tentar imaginar aqui, que ó, o vetor A, ele está na vertical para baixo. Então, eu iria colocar ele
na vertical, colocar de vermelho aqui, ó, para baixo. Não é isso? Está aqui. O vetor B está na horizontal para a direita. Aí eu iria colocar ele aqui, ó, horizontal para a direita, não é? Então aqui, ó, nesse caso aqui, a origem do vetor A está coincidindo com a origem do vetor B, em vermelho aqui, não é assim? Aí qual que é a regra? Quando a gente está fazendo origem com origem, aí eu vou traçar, né, eu vou fechar um paralelogramo aqui, eu vou traçar uma paralela a esse vetor aqui e vou traçar uma paralela a esse vetor aqui. O vetor resultante, ele sairia daqui, do ponto de encontro das duas, e chegaria aqui, onde que elas se encontram aqui, essas paralelas. Observe que o vetor resultante daria exatamente do mesmo tamanho, na mesma direção e o mesmo sentido do que nós encontramos anteriormente. Se eu fosse calcular, logicamente o cálculo seria idêntico aqui, o mesmo cálculo. Tá? Então, eu posso escolher. Na hora que eu vou resolver, eu posso escolher. Não, eu vou fazer pela regra do polígono. Não, eu vou fazer pela regra do paralelogramo. Vai dar no mesmo resultado. Tá? Vai dar o mesmo modo, a mesma direção e o mesmo sentido. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.